noite a você, começando mais um saldo do dia 5 de maio de 2021, saldo do dia especial. Depois de decisão sobre juros no Brasil, sobe mais um pouquinho. A Selic, a partir dessa quinta-feira, passa a ser de 3,5% e não mais de 2,75%. Por quê? E aqui começa a sua tradução do comunicado do Copom, porque o anterior foi validado, no anterior foi avisado que a Selic subiria provavelmente ao 0,75, subiria 0,75 ponto, porque, de acordo com esse comunicado, isso foi continuado, porque os riscos continuam pela frente. E aí você se pergunta, não teve novidade, então? Ficou tudo dentro do esperado? Não, Anina, não. Tiveram algumas sutilezas ali demonstrando que o Banco Central não está mais tão otimista quanto pareceu no último comunicado. Vamos lá, essas sutilezas. Por exemplo, o Banco Central repetiu que continuará num ajuste parcial, uma normalização parcial da taxa de juros. O que isso significa? Que o Banco Central não pretende subir os juros a ponto deles passarem a desestimular o crescimento econômico, um nível mágico ali dos juros neutros que o Banco Central demonstrou no seu último relatório de inflação é de 6% ao ano, ou seja, nesses 6% ao ano, os juros nem sobem o suficiente para desestimular a economia, nem ficam baixos o suficiente para estimular. Se a normalização vai ser parcial, vai ficar abaixo disso, vai continuar sendo dado algum estímulo, não tanto quanto poderia ser dado, porque a inflação não está permitindo. Mas, uma sutileza foi que o Banco Central fez questão de não se comprometer com esse plano de voo, colocou lá que não há compromisso, ou seja, tudo pode mudar. Esse tende a ser o debate pelas próximas 6 semanas até a próxima decisão do Copom, ou seja, está tudo escrito lá, mas não tem um compromisso tão forte em fazer o que está escrito nesse plano de voo como tinha no último comunicado. E o que não é nada bom é que se algo mudar desse plano de voo, é porque os juros podem subir mais que 0,75, subir mais daqui para frente, subir mais acima desses juros neutros, e você deve estar se perguntando, poxa, a economia brasileira não está lá essas coisas, o Banco Central vai desestimular o crescimento da economia? A meta do Banco Central é entregar a inflação no lugar. A inflação está acima do teto da meta, né? A meta esse ano, o teto da meta é de 5,25, está além disso em 12 meses, a inflação aqui no Brasil. Banco Central deixando claro, bem claro, que a principal pressão inflacionária observada pelos seus membros é via risco fiscal, é via descontrole das contas públicas, é via atraso no processo de reformas. Aliás, esse Banco Central tem falado bastante de atrasos, né? Porque desde a reforma da Previdência não teve tributária aprovada, não teve administrativa aprovada, em que pese, claro, a pandemia no meio do caminho, mas a tributária, como você sabe, parecia que estava caminhando, né? Mas agora, se você não sabe, aliás, deveria saber, no valorinvest.com a gente está mostrando, deu uma empacada de novo, agora um choque aí entre os presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira mandou extinguir a comissão que vinha discutindo a reforma tributária, o Pacheco do Senado ficou bravo, o Lira quer fatiar a proposta, o Pacheco não quer, enfim, vamos ver no que vai dar. As incertezas estão aí, a CPI da Covid-19 é outra incerteza, essa política que tende a piorar isso tudo, o risco fiscal, afinal de contas, enquanto o presidente Jair Bolsonaro está mais dedicado a se justificar e tentar fazer uma narrativa que lhe favoreça enquanto seus erros vão sendo expostos no Congresso, tempo precioso e capital político vão sendo perdidos
poderiam ser empregados na aprovação de reformas. Hoje, por exemplo, o presidente Bolsonaro fez, quem acreditou naquele discurso de março em cadeia de rádio e televisão, em que um Bolsonaro mais polido e um Bolsonaro menos opositor da ciência, quem acreditou naquilo acho que já não está mais acreditando, né? O presidente Jair Bolsonaro hoje, com todas as letras, defendeu aglomerações, uma coisa, enfim, falou que vai sempre continuar no meio do povo, se aglomerando, criticou os críticos que falam que ele está lá no meio do povo se aglomerando, falou que vai se aglomerar de novo dia 15 em manifestação marcada na Esplanada de ruralistas. Ele também defendeu o tratamento precoce, esse tratamento que de nada basta, chamou de canalha quem critica o tratamento precoce sem oferecer uma alternativa. Imagino que os cientistas não devam ter se sentido ofendidos, porque estão falando qual a alternativa desde o começo da crise, né? Isolamento social e vacina, e mais. E aí eu acho que é o ponto mais grave. O presidente Jair Bolsonaro atacou a China. O presidente insinuou que o vírus pode ter sido criado em laboratório numa guerra química, biológica, uma coisa meio conspiratória. Falou e questionou, né, em tom retórico, mas quem é o país que mais está crescendo desde que a pandemia começou? É a China. É a China que fabrica o IFA, né, o insumo básico que o Brasil não produz, mas produz vacinas que dependem desse IFA, Fiocruz e Butantan autorizadas a fabricar. Fica difícil, né? Não fica tão difícil assim, porque a economia mundial está bombando. E assim o Ibovespa conseguiu subir mais de 1,5% hoje, puxado essencialmente, principalmente pelas exportadoras, enquanto respingava por aqui o apetite ao risco em alta do exterior. Se os investidores estão procurando risco, investidores do mundo, o Brasil está nessa caixinha, um país considerado bem arriscado, por isso barato, os ativos por aqui sendo favorecidos por esse contexto. Dólar aqui no Brasil hoje, apesar de todos os pesares, caindo também com o peso aí dessa expectativa de alta da Selic, o que favorece a entrada de dólares no Brasil. Dólar caindo hoje 1,20%, indo aos R$ 5,36. Eu sou Gustavo Ferreira, fico por aqui. Se você tem ainda alguma dúvida sobre essa decisão do Copom, resumo rápido aqui: Copom sobe, então, se nada mudar, em mais 0,75 ponto a Selic daqui a 42 dias, levando os juros referenciais no Brasil a 4,25% ao ano. Nos próximos meses, o BC não pretende subir a Selic para muito perto ou acima dos 6% ao ano, para que os juros continuem, ainda que menos, estimulando a economia, mas se o risco fiscal e o risco inflacionário não permitirem, o Banco Central não se compromete mais a deixar os juros em grau estimulativo. Outra coisa, aliás, um ponto que faltou dessas sutilezas: o Banco Central falava que acreditava em crescimento da economia, já não parece acreditar tanto assim. Falou que a atividade, e essa palavra, e essas palavrinhas, aliás, né, o diabo mora nos detalhes, importam nos comunicados dos bancos centrais. Antes ele falou que a atividade econômica segue crescendo, agora ele fala que ela ainda segue crescendo, ou seja, se ainda pode parar de crescer ao longo dos próximos meses, na visão do Banco Central, por causa desses riscos. Vamos ver! Fatia do copo é que o Banco Central destacou aí dados ao menos de retrovisor melhores do que o esperado. Fico por aqui então, enfim, desejo a você uma boa noite, amanhã a gente se fala mais, aquele abraço e tchau.